Olá pessoal, aqui quem fala é o Sérgio Santos e estamos aqui mais uma vez para o nosso quadro Evangelho, Consciência e Espiritualidade, onde buscamos trazer os estudos científicos do mundo moderno, conectando com os ensinamentos do Mestre Jesus. E para iniciarmos, façamos a nossa prece de abertura. Deus, Pai de amor, gratidão por mais uma vez podermos juntos aprender, estudar e evoluir com cada passo dos ensinamentos que vêm de mais alto. Pedimos a Tua luz e bênção para os nossos anjos e mentores de luz e que nós consigamos ser luz aonde formos, que assim seja. Muito bem, hoje nós vamos refletir um pouquinho sobre o trabalho, o servir e como isso pode impactar as nossas vidas. E para iniciarmos, vamos ler o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, comentado por Emmanuel e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o seguinte: Mateus, capítulo 21, versículo 28. Filho, vai trabalhar hoje na vinha. Trabalha e serve. Não te esqueças dos ensinamentos do Mestre. Filho, vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa indebitadamente e trabalha, servindo. O trabalho é um relógio contra as aflições que dominam a alma. O serviço ao semelhante gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém por agora te identifica o ideal ou os propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo, trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revela a divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do pranto, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas, trabalha e serve. O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os detritos do mal. Se errastes, instalando escuro remorso no seu centro de próprio ser, não se cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos, trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pensa na dádiva dos dias, trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança. Segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Que assim seja. Que trecho lindo, mais uma vez, desse nosso querido mentor Emmanuel, que vem nos ensinar, uma lição que, para quem acompanha, estuda os ensinamentos do Evangelho, ela é repetida pelo Mestre Jesus e pelos discípulos que vêm ensinar a prática do Evangelho de Jesus de forma recorrente, que é servir. Servir é o remédio para praticamente todos os males que sofremos neste mundo. Este nosso mundo de provas e expiações tem, como o próprio nome diz, o objetivo de fazermos um serviço de livrar-nos, expiar-nos daquilo que nos pesa ainda no ser, na alma, e também nos colocar em prova para o crescimento, para saber se nós podemos passar de nível, de grau, nos tornamos pessoas melhores. Ou seja,
tanto para um caso quanto para outro, o servir, o trabalhar, o agir em favor do próximo é o melhor remédio. É o remédio que é certeza de resultado garantido. Se nós analisarmos as leis divinas, é só observarmos um pouquinho ao nosso redor e na nossa vida, no próprio passado e no presente, se nós trabalhamos e ofertamos algo de bom ao mundo, isso vai retornar em algum momento, como já retornou no passado. E se nós emitimos coisas ruins, também retorna. Se a lei do retorno ela é invariável, para agora, para lá na frente, para algum momento, significa que se eu sirvo fazendo bem ao próximo, isso vai voltar para mim invariavelmente. Então, o servir é um remédio. E Emmanuel cita várias situações, seja na dor, no sofrimento, na perda, no luto, seja naqueles momentos de indecisão, seja quando nós estamos sendo caluniados ou injustiçados de alguma forma. Se nós não nos entregamos os pensamentos e o corpo ao abatimento, agimos, movimento, serviço, colocamos especialmente em atividade para o próximo, para a sociedade, para o bem comum, isso volta multiplicado e nos ajuda a passar por essas fases. Que nós então possamos testar cada vez mais essa prática, porque ela é infalível, apesar de difícil muitas vezes de treinarmos por causa da nossa pequenez ainda, das nossas faltas. E dentro deste contexto, nós trouxemos o nosso livro querido, Alvorada Cristã, ditado por Neio Lúcio e psicografado por Chico Xavier. E o tópico de hoje é o tópico 44. Somos chamados a servir. O legislador, com a pena, traça decretos para reger o povo. O escritor utiliza o mesmo instrumento e escreve livros que renovam o pensamento do mundo. Mas não é só a pena que, manejada pelo homem, consegue expressar sabedoria, a arte, a beleza dentro da vida. Uma vassoura simples faz a alegria da limpeza. E sem limpeza, o administrador ou o poeta não conseguem trabalhar. O arado arroteia o solo e traça linhas das quais transbordarão o milho, o arroz, a batata, o trigo, enchendo os celeiros. A enxada crava sulcos abençoados no chão, a fim de que a sementeira progrida. A plaina corrige a madeira bruta, cooperando na construção do lar. A janela é um poema silencioso, a comunicar-nos com a natureza externa. O leito é um santuário horizontal, convidando ao descanso. O malho toma o ferro e transforma-o em utilidades preciosas. O prato recolhe o alimento e nos sugere a caridade. O moinho recebe os grãos e converte-os no milagre da farinha. O barro desprezível nas mãos operosas do oleiro, em breve surge metamorfoseado em vaso precioso. Todos os instrumentos de trabalho no mundo, tanto quanto a pena, concretizam os ideais superiores, as aspirações de serviço e os impulsos nobres da alma. Ninguém supunha que perante Deus os grandes homens sejam somente aqueles que usam a autoridade intelectual manifestada. Quando os políticos orientam e governam, é o tecelão quem lhes agasalha o corpo. Se os juízes se congregam nas mesas de paz e justiça, são os lavradores que lhes ofertam recurso ao jantar. Louvemos, pois, a divina inteligência que dirige os serviços do mundo. Se a cada árvore produz segundo a especialidade em benefício da prosperidade comum, lembremos-nos que somos todos chamados a servir na obra do Senhor de maneira diferente. Cada trabalhador em seu campo seja honrado pela cota de bem que produza. A cada servo permaneça convencido de que a maior homenagem suscetível de ser prestada por nós ao Senhor é a correta execução de o nosso dever, onde estivermos. Que assim seja. Texto lindo, mais uma vez, do Neio Lúcio, né? Nossa, que reflexão profunda e verdadeira, e que tantas vezes nós não sabemos colocar em prática neste mundo, nem com relação a nós mesmos, nem com relação ao próximo, aos que nos cercam. Neio Lúcio vem nos ensinar
como o trabalho de cada um tem valor gigantesco e similar, igual para Deus, quando feito, bem feito e com amor. Seja fazendo uma limpeza, seja cuidando de alguém, seja escrevendo, seja trabalhando socialmente, sendo político, sendo juiz, ou seja, os poderes do mundo não ditam a grandeza perante Deus. Não existe trabalho bem feito e feito com amor que seja pequeno perante Deus. Isso é grande, isso é gigante, isso é enorme. E nós tantas vezes não sabemos colocar em prática. A própria limpeza da nossa casa, o cuidado com o filho, a organização das nossas coisas nos dão condições de exercer qualquer outra atividade e trabalho de forma bem feita. Ou seja, é um chamado a servir onde estivermos. Nós temos que buscar fazer da melhor forma que conseguimos, seja no lar, no trabalho, na sociedade, no serviço social, no amparo ao próximo ou para nós mesmos, cuidando de nós, de nosso corpo, da nossa vida, da nossa alma. Tudo exige esforço e serviço. E se nós persistimos fazendo o que precisamos fazer, persistimos no bem, o retorno vem. Lei de ação e reação, como acabamos de comentar no Evangelho. Filho, vai trabalhar a minha vinha. Filho, serve. É o remédio do mundo de provas e expiações, e para todos, mas principalmente nós tão carentes desse socorro e amparo, porque é uma das mais belas preces que podemos realizar, é a atitude e o serviço para o próximo. Isso atrai boas energias, nossos bons anjos, os mentores e toda a luz que nós precisamos para seguir em frente e passar por cada passo dessa nossa jornada. E dentro deste contexto, nós trouxemos um artigo científico muito interessante, cujo título é o seguinte: Trabalho voluntário, induzindo adultos mais velhos ao trabalho voluntário para sustentar seu bem-estar psicológico. Esse artigo científico, ele foi publicado no journal ou na revista que tem como título Aging International, que quer dizer Envelhecimento Internacional, pelos autores Shao Qiu Cheng e Alex Yu Wen Quan. Bem, esse artigo científico, ele avaliou mais de 719 chineses, mais velhos, idosos, e avaliou o impacto que o serviço social voluntário, induzido por um agente social. Então tem um assistente social, e pegaram 719 idosos, avaliaram eles antes da pesquisa com relação ao bem-estar, percepção de saúde e como eles se sentiam em diferentes quesitos através de questionários, e os induziram, às vezes de forma voluntária, às vezes para trazer um tratamento de bem-estar ao serviço que é chamado de voluntariado, E avaliaram, depois de algum tempo, novamente, quais são os efeitos desse serviço para o próximo, voluntário, na vida e bem-estar de cada um. E o que eles observaram é aquilo que nós já sabemos, e o que o Evangelho nos confirma, que quando existe uma indução e uma atividade no bem do serviço ao próximo, no serviço voluntário, nós tivemos uma percepção de mais saúde, eles se autoavaliaram como mais saúde, relataram vários quesitos de melhora de bem-estar, de sensação e percepção de bem, se tornaram mais ativos e, inclusive, os próprios assistentes sociais que induziram, em alguns casos, o trabalho, relataram todo esse serviço quando eles têm condições físicas de realizar. É claro que cada um de acordo com os seus limites,
O que eles perceberam também é que se for pedir a alguém para fazer um trabalho voluntário e a pessoa não consegue levantar, não consegue realizar aquele trabalho, isso causa mal-estar. Mas todos aqueles que têm condições de fazer o serviço e que fizeram, se tornaram muito melhores e se sentiram muito bem após servir, né? A ciência corroborando os ensinamentos do Evangelho, mais de 2000 anos depois. Filho, vem e serve para o seu próprio bem, né? É isso que os estudos científicos nos comprovam. É isso. Quero agradecer mais uma vez. Vamos, para encerrar, fazer a nossa prece. Deus, Pai de amor, que possamos, Senhor, receber a inspiração de mais alto para sermos ativos, proativos e saibamos servir aos que nos cercam. Que os bons anjos mentores recebam as graças de mais alto por todo o amparo que nos concedem diariamente e que a Tua luz possa se refletir em nós e que possamos levar aonde formos, que assim seja. Gratidão pela oportunidade de conversarmos mais uma vez. Namastê e até a próxima.